Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os 5 passos para diminuir a sobrecarga de trabalho de você professora, de você professor e até mesmo das mães de alunos neurodivergentes. Eu sou Lúcio Costa, sou especialista em gestão da educação inclusiva utilizando inteligência artificial e criador do método Neurovia. Esse CDC que eu vou falar aqui, né, que é Ciclo de Desenvolvimento Contínuo, ele é composto por 5 passos que tenho certeza, se você, professora, seguir esses 5 passos, você criará um método bastante interessante que te auxiliará na diminuição da sua sobrecarga no dia a dia com as adaptações de materiais e relatórios para alunos neurodivergentes. Então, o primeiro passo dos 5 é o perfil inicial. O que é esse primeiro passo? É fazer o mapeamento do aluno, fazer esse diagnóstico no sentido de qual é a praia do aluno, né? Gerar um perfil de partida. Então, como você vai fazer isso? Você, professora, vai chegar, vai observar o aluno e vai entender o aluno para saber o que ele gosta, qual é, de repente, eventualmente, o seu hiperfoco, como ele gosta de aprender, quais os assuntos que ele mais gosta. E esse olhar do professor nessa etapa é importantíssimo, porque o professor, que eu falo que é o professor, nem é mais do futuro, é o professor do presente. Esse professor precisa de desenvolver uma habilidade que ele não desenvolveu no curso, nem quando ele formou. É uma habilidade de sensibilidade. O professor precisa ser sensível o bastante para ele observar o aluno e observar situações que não são faladas. Isso só o professor sabe fazer. A inteligência artificial nunca vai atingir esse estágio do ser humano, do professor. Então o professor vai olhar para o aluno e vai falar assim: nossa, esse aluno ele é excelente nessa parte. Esse aluno ele poderia desenvolver mais essa parte que ele gosta, né? Vou dar um exemplo para ficar um exemplo mais concreto. Vamos supor que um aluno neurodivergente ele gosta de aprender produzindo vídeos. Então ele pega um tablet, produz o vídeo, que ele só aprende se ele produzir o próprio vídeo e ele se ouvir, ele se ver e ouvir no vídeo que ele produziu. Ele adora fazer isso. O hiperfoco dele é produzir vídeo. Tudo bem. Então o professor já sabe disso, ele vai fazer um planejamento e esse diagnóstico tem que estar pautado como uma mola central, né? Com a força motriz do aprendizado do aluno. Então, se esse é o hiperfoco dele, vamos colocar todo ali o material, pelo menos inicialmente, para que ele tenha ali um engajamento, emocionalmente ele esteja ali seguro e repita esses aprendizados para que ele tenha ali um aprendizado significativo e efetivo. Então, o primeiro passo é montar a geração do perfil de partida. Você conheceu essa partida, tirou um retrato do aluno, ali você tem ouro. Você consegue trabalhar esse aluno agora com métricas. Você tem ali a parte histórica do aluno e você agora vai desenvolver, depois em posteriores passos, métricas e metas partindo desse ponto de partida, né? Então vamos para o segundo passo. O segundo passo é o planejamento e adaptação, que aí você vai definir as metas. Você vai criar ali, com o apoio da família, é uma observação importante. Nunca tente ser a heroína da escola. A escola não precisa de heroína. É muito triste uma escola que precisa de heróis. Nós precisamos de professores sensíveis. Então, procure trabalhar em equipe, procure trabalhar sempre com
procurar ajuda, né, para que faça essa definição de metas, principalmente com a família. E você, a essa hora, você pede ali sugestões de adaptações de materiais para a inteligência artificial, que isso aí na mentoria do Neurovia nós ensinamos e disponibilizamos prompts para que a Neurovia dê ali sugestões de adaptações de materiais e sugestões de estratégias também, né, para que o aluno ele tenha um material adaptativo para o seu hiperfoco ou pelas suas necessidades, o que o aluno gosta. E passando então para a terceira etapa, depois de que você faz essas adaptações de materiais, a terceira etapa é você fazer registros rápidos. Esses registros rápidos são apontamentos para que você possa ali não se perder no dia a dia. São apontamentos que eu até recomendo você fazer um apontamento assim de 1 a 5, você fazer por números. Por exemplo, foco. Se ele tem baixo foco é 1, se ele tem um foco excelente é 5. E vai ali no dia a dia fazendo uma medição rápida, ali assertiva. Nós no Neurovia, nessa etapa, nós adaptamos um relatório chamado FAN-S. O que é esse FAN-S? É um relatório já pronto, com as métricas já definidas, apenas como exemplo. E essas metas, ela é um modelo para que o professor e as mães dos alunos possam adaptar eventualmente esse FAN-S. Então, pela métrica, pelo planejamento que a mãe, junto com os professores e os profissionais que acompanham esse aluno neurodivergente, definam, as métricas são ali colocadas nesse relatório FAN-S e colocado um número de 1 a 5, e o professor rapidamente coloca ali um apontamento no dia a dia do aluno, fazendo com que ela tenha um norte, né, para depois passar para a quarta etapa, que é o processamento da IA. O que a professora vai fazer? Ela vai pegar esses apontamentos que ela fez no FAN-S. Esse FAN-S pode ser tanto no Word quanto no PDF. Vai pegar esse Word, esse PDF, que com os apontamentos vai jogar no prompt do Neurovia, que é uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial ela vai gerar ali várias sugestões e vai gerar um relatório chamado FAMA, né? Esse FAMA é uma ficha de avaliação do aluno, mas com muitas sugestões específicas, porque a inteligência artificial vai ser alimentada com as características daquele aluno. E um ponto importante aqui nessa feitura desse relatório: não coloque o nome do aluno, nem o nome da mãe do aluno real. Coloque códigos do aluno, por exemplo, o número de matrícula do aluno, na inteligência artificial. Não vai colocar o nome do aluno para que não fira ali nenhuma normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu aconselho colocar o número da matrícula ou colocar um codinome, né, um apelido, né, um apelido que de repente não é Gugu, né, Gugu 03237, e aí só a escola sabe que aquele Gugu 037 corresponde ao aluno, aqui no meu exemplo, Gustavo da Silva, exemplo, né? Então, voltando aqui para a parte da implementação do processamento da IA, gera-se um FAMA. Esse FAMA é riquíssimo. Esse FAMA vai restabelecer o seu sono.
porque ele vai te dar todo o guia, o seu dia a dia para você implementar as especificidades para aquele aluno ou para aqueles alunos na sala de aula, te dando um repertório fabuloso para você aplicar ali naquele semestre, até mesmo um planejamento anual. E o quinto e último passo é a devolutiva, é a retroalimentação desse modelo, que você volta lá na parte do perfil inicial e você faz a comunicação com a família. Isso traz uma legitimidade e uma autoridade no assunto espetacular. Quando a mãe vê que a professora está retroalimentando esse CDC, essa mãe vai ficar muito feliz, porque ela vai perceber de fato, que é o mais importante, que o aluno, que o filho dela, né, o aluno está evoluindo isso na prática, né, isso aí no dia a dia. A mãe olha para o aluno e percebe isso, que é o mais importante, mas isso dando um respaldo profissional, com estrutura, com dados, o professor vai dizer para a mãe: olha, nós fizemos diagnóstico dia tal, esse diagnóstico era assim. Por exemplo, o aluno Gugu 003 tinha um foco de 5 minutos. Nós aplicamos esse material adaptativo, igual nós conversamos, mãe, e nós tivemos essa reunião lá atrás, e a meta era colocar o aluno Gugu com foco 7 minutos, com uma intervenção para a atividade. E nós conseguimos fazer com que ele tivesse, em média, 8 minutos de foco. Só estou colocando um exemplo para vocês verem. Essa mãe vai ficar satisfeita, porque apesar de parecer que de 5 minutos para 8 minutos são 3 minutos apenas, mas isso é uma evolução muito significativa, dependendo do espectro do aluno. E estamos evoluindo, estamos treinando. E uma importante observação aqui é que foco se treina. Você não tem como você pedir atividades do aluno que remete a uma habilidade de foco se ele não for treinado para isso. Principalmente os alunos neurodivergentes, eles precisam de ter um treinamento dessas métricas que existem no FANES, e principalmente o foco é muito importante ser treinado. Então, aqui no Neurovia, no curso, vários métodos de treinamento de foco, e eu passo aqui para vocês uma bem rápida, bem efetiva, que é textos, a leitura. Se através dos textos você já consegue focar o aluno, né? Você já consegue ali fazer com que ele consiga ler textos pequenos, mas com foco. Você mede ao mesmo tempo a capacidade dele de leitura, a capacidade dele de cada vez mais ter trechos um pouquinho maior, com um pouquinho menos de figura, e vai evoluindo nesse sentido. Mas também você está medindo o foco, medir mesmo, colocar o cronômetro, coloca o cronômetro e vê quanto que ele tá ficando, e dali você já mede o quanto que ele precisa de intervenção. Um aluno meu ficou 5 minutos, eu precisei de realocá-lo, né, de trazer ele de volta para a atividade 2 vezes. Faz isso no FANES, faz essa observação no FANES, que você vai ver como que você vai ficar mais segura, você professora e você mãe, como que o aluno vai evoluir. Por que isso? Porque você vai ter um começo, um meio e um fim. Você vai saber para onde você está e para onde você vai. Você deixa de fazer esses improvisos diários que requer muita energia. É por isso que os professores estão cansados, porque eles estão sem métodos. Caso vocês queiram um método exclusivo, que é o método Neurovia,
Em 2026, em janeiro de 2026, eu vou abrir a primeira turma de mentoria em grupo. E caso vocês queiram, vou colocar o link aqui embaixo. É só entrar em contato, colocar o seu nome na lista de espera, que será um prazer nós conversarmos sobre esses métodos usando a inteligência artificial. Muito obrigado, até a próxima.